Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós estamos estudando a lição de número 4, que tem como título O Ministério Avivado de Jesus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O ministério de Jesus nos contemplou com os mais notáveis avivamentos do Novo Testamento. Todos eles realizados sob a ação do Espírito Santo. Nesta lição, veremos, no ponto número 1 dela, os avivamentos do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. No ponto número 2 da lição, identificaremos o avivamento do Espírito Santo no ministério de Jesus. No ponto número 3, conheceremos o avivamento do Espírito Santo na oração do Pai Nosso. E como último item da lição, finalizando então nosso estudo, contemplaremos o avivamento do Espírito Santo na proclamação do Evangelho de Cristo. Item número 1 da lição, os avivamentos do Espírito Santo na pessoa de Jesus. O Espírito Santo ele participa ativamente de todos os avivamentos espirituais. Inclusive, o Espírito Santo é a fonte motora da obra divina no meio do seu povo. Na vida terrena, do ministério de Jesus, o Espírito Santo agiu realizando maravilhas em diversas ocasiões, a saber, primeiro no nascimento de Jesus. O anúncio do nascimento de Jesus, então, a Maria, já está no capítulo 1 de Lucas, que vai do versículo 26 ao 38. E aqui nós vamos fazer aqui um resumo, dizendo que o anjo ele aparece a Maria, uma virgem de Nazaré, e anuncia que Deus a escolhera, Deus Pai escolhera Maria para dar à luz ao Filho do Altíssimo, e que o nome dele seria Jesus. E isso como parte de uma profecia que está escrita em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, que diz que Jesus nasceria de uma virgem. Que privilégio desta mulher ser escolhida pelo Senhor para trazer o Filho de Deus para o mundo. O anjo ainda diz que Jesus seria grande e que reinaria eternamente a casa de Jacó, ou seja, Israel, os israelitas, a partir do trono de Davi. E aí seria um trono eterno, um reinado eterno, sem fim, do Senhor Jesus, a partir da descendência de Davi. Essas profecias estão em Isaías capítulo 9, versículos 5 e 6, que diz que Jesus herdaria o trono de Davi. E que o seu reino seria eterno. Está escrito em Daniel, capítulo 7, versículo de número 27. Nesta conversa entre o anjo e a Virgem Maria, Maria pergunta ao anjo Gabriel como isso iria se realizar, pois ela não conhecia homem algum. O anjo Gabriel então responde dizendo que o Espírito Santo viria com sua sombra sobre ela, e assim ela conceberia em seu ventre o Filho de Deus, Jesus Cristo. O anjo diz a Maria que é a sua prima Isabel, apesar de ser estéril, estava no 6º mês de gravidez, confirmando que não há nada impossível para Deus. Maria então diz ao anjo Gabriel que era serva do Senhor e que fosse feito a vontade de Deus na vida dela. Olha que grande avivamento. Jesus então nasce. Um outro grande avivamento.
Isso está escrito em Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20. José e Maria foram à cidade de Belém, na Judéia, para se inscreverem no recenseamento ordenado pelo imperador de Roma para a contagem dos israelitas. Maria estava grávida e prestes a dar à luz. Maria deu à luz a Jesus na cidade de Belém. Envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura. Como a profecia diz que Jesus nasceria na cidade de Belém, está escrito em Miqueias, capítulo 5, versículo 1. O profeta menor, Miqueias. Então, um anjo do Senhor anuncia: quando Jesus nasce, Salvador chega ao mundo, uma grande revolução espiritual, costumo dizer que é a primeira revolução espiritual. Então o anjo do Senhor anuncia a um grupo de pastores de ovelhas que estavam no campo o nascimento de Jesus, o Salvador, o Cristo, Senhor da cidade de Davi, prometido nas Escrituras, o Messias. Sabe o que acontece? Um exército de anjos celestiais se junta ao anjo do Senhor e, junto com os pastores do campo, louvam a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que ele ama. Os pastores foram até onde Jesus estava para adorá-lo e depois voltaram para o campo. Grande avivamento. O nascimento, a anunciação e o nascimento de Jesus propriamente dito. Outro grande avivamento foi o batismo de Jesus, porque aí se deu na prática o início do ministério de Jesus. Isso está escrito em Lucas, capítulo 3, versículos 21 ao 22, que diz: nós temos nesses dois versículos um breve relato do batismo de Jesus nas águas. E realça dois pontos importantes, né? Nesse 3, Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus, depois de batizado nas águas por João Batista, ele entra em oração diante de Deus Pai. E aí ocorre o quê? A manifestação gloriosa da Trindade. Deus Pai, onde Jesus se apresenta na forma física, o Filho, e o Espírito Santo, em forma de uma pomba. Então, uma voz do céu diz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O batismo nas águas carrega em seu bojo um significado importante na vida espiritual de um cristão em Jesus, ou de um crente em Jesus, pois no momento do batismo por imersão nas águas, espiritualmente demonstramos de forma materializada que, ao submergirmos no leito da água batismal, somos sepultados com Cristo, morrendo o velho homem pecador, a velha pessoa pecadora, e sequencialmente, quando emergimos, ressuscitamos com Cristo, na condição de uma nova pessoa, sendo então incluído ou incluída no corpo de Cristo, a Igreja Universal, evidenciando então um caráter moral e espiritual segundo a imagem e semelhança do Senhor Jesus, na condição de salvo e com posse da vida eterna. Eis aí o grande avivamento no batismo de Jesus e os avivamentos que ocorrem sequencialmente quando os cristãos são batizados nas águas. Outro grande avivamento foi a tentação de Jesus no deserto. Era preciso que Cristo, em sua humanidade,
fosse levado pelo Espírito ao deserto, local de escassez e de circunstâncias adversas, para ser tentado pelo diabo em 3 situações. Jesus, ele veio para desfazer as obras de Satanás. E ele foi tentado em tudo. No plano de sua humanidade, provou que pela oração, pelo conhecimento da palavra de Deus e pela intimidade plena com o Espírito Santo, o homem pode vencer as tentações indutivas à prática do mal arquitetadas pelo diabo e pelos seus demônios. Sim, é possível a gente vencer as tentações por meio do Espírito Santo. O diabo, ele tenta toda e qualquer pessoa para contemplar sua queda, sabendo que a cobiça de um ser humano lhe atrai, seduz e leva-o a consumar o pecado, gerando então a sua morte espiritual. Deus não tenta ninguém. O diabo é quem tenta, porém temos que estar preparados para enfrentar as tentações e vencê-las, como Jesus venceu. E assim, como é fato real, Jesus foi tentado, mas não caiu em pecado. Passamos o mesmo frente às tentações que enfrentamos. Vamos então para estas tentações, que foram 3. A primeira tentação, Jesus, Satanás, ele lança então o primeiro laço de morte, através de uma indagação sugestiva. Em primeiro lugar, pôr em dúvida a filiação divina do Senhor Jesus. E em segundo lugar, induzir Cristo a realizar um milagre para saciar sua vontade naquela debilidade fisiológica momentânea, ou seja, transformar as pedras em pães. Jesus estava com fome. Satanás sugere que as pedras sejam transformadas em pães. O que Jesus responde em Lucas capítulo 4, versículo 4? Está escrito: não só de pão vive o homem, mas a palavra que sai da boca de Deus. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. A segunda tentação do diabo a Jesus. Satanás lança um segundo laço de morte, mostrando todos os reinos deste mundo a Jesus. E lhe oferece toda a autoridade, toda a glória sobre eles, com a prerrogativa de que ele poderia dar estes reinos a quem quisesse. E isto, se em troca, Jesus, prostrado, o adorasse, tentando despertar no coração de Jesus a cobiça pelo poder e riquezas. Pela desobediência, Jesus replicou a Satanás dizendo: está escrito, adorarás ao seu teu Deus e só a ele prestarás culto. Lucas capítulo 4, versículo 8. Portanto, o diabo aí começa a mentir que dava todos os reinos a Jesus. Ele não tem essa prerrogativa porque ele não é o dono, o possuidor dos reinos da terra. O Senhor Jesus é que é o Todo-Poderoso e dono de tudo e de todos. Na terceira tentação, Satanás conduz Jesus ao pináculo do templo e lança o terceiro laço de morte através de uma indagação sugestiva de, em primeiro lugar, colocar em dúvida novamente sobre a filiação divina do Senhor Jesus. E, em segundo lugar,
induzir Cristo a se colocar em uma circunstância letal para se jogar abaixo do pináculo do templo e, ao mesmo tempo, realizar um milagre, dando ordem aos anjos para sustê-lo de forma a não sofrer danos físicos e, consequentemente, a morte física. Jesus respondeu a Satanás: foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Lucas, capítulo 4, versículo 12. Assim como Jesus, em sua perfeita humanidade, venceu Satanás nas tentações do deserto, por meio do jejum, da oração e principalmente pela gloriosa palavra de Deus, porque Jesus respondeu todas as tentações dizendo: está escrito, está escrito. Jesus jejuou 40 dias em permanente oração, jejum, oração e a palavra. Então, nesse caso, estas são armas espirituais poderosíssimas para nós, cristãos. E nós devemos fazer uso destes instrumentos para vencer as tentações que o diabo joga todos os dias diante de nós. E assim nós seremos mais que vencedores. E derrotaremos sempre, no nome de Cristo Jesus, as investidas diabólicas sobre as nossas vidas. Portanto, o que vimos até agora, a questão de avivamento na vida de Jesus, porque nós estamos, o título da lição é o ministério avivado de Jesus. Nós vimos o nascimento de Jesus, primeiro avivamento, segundo avivamento, o batismo de Jesus, terceiro avivamento, a tentação de Jesus, tudo com a participação do Espírito Santo. E agora, nós vamos ver no item 2 da lição o avivamento do Espírito Santo no ministério de Jesus, quando então ele já está no exercício de seu ministério. Jesus ele sai de Caná e vai para a cidade de Nazaré e entra numa sinagoga. E a ele foi feito o pedido para que lesse as Escrituras. Jesus ele abre o rolo, o livro de Isaías, e lê a passagem que está escrita em Isaías, capítulo 61, versículos 1 e versículo 2, anunciando então a missão do Messias, se referindo a ele próprio como ungido do Senhor. Então vamos aqui fazer uma leitura bem breve de Lucas capítulo 4, no versículo aqui 16, ele que diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Esta missão que Jesus falou aí consistia nos seguintes pontos. Em primeiro lugar, pregação do Evangelho de Cristo aos pobres. Os objetivos da missão de Jesus, que também passa a ser a nossa missão, dada à igreja. Segundo, cura das pessoas enfermas no corpo e na alma. Terceiro, libertação das pessoas presas a espíritos malignos. Restauração da vista aos cegos, tanto no sentido físico como no sentido espiritual. Libertação dos oprimidos.
proclamação do ano aceitável do Senhor, se referindo então à sua primeira vinda a este mundo para realizar a salvação da humanidade, o que Jesus lera na sinagoga. Outro avivamento do Espírito Santo no ministério de Jesus, quando ele anuncia a sua missão na sinagoga num dia de sábado. No terceiro ponto da lição, nós vamos falar sobre o avivamento do Espírito Santo na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é outro avivamento do ministério de Jesus. A oração é a mais eficiente forma de comunicação entre uma pessoa e Deus. Jesus tinha o hábito de orar de forma incessante. E dentre as orações realizadas por Jesus, nós temos uma que é universal, ensinada aos seus discípulos, que é a oração do Pai Nosso. Nesta linda oração ensinada por Jesus aos seus discípulos, ocorre a revelação da pessoa do Senhor na sua relação com a humanidade, a saber. Essa oração está escrita em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13. Eu vou aqui só fazer a descrição e o significado, mencionar. Então, o primeiro é: Pai nosso que estás nos céus. Deus é transcendente e é o nosso Pai. Ou seja, somos filhos de Deus e isto é testificado pelo Espírito Santo com o nosso espírito. Na segunda frase da oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Deus é santo e deseja que também sejamos santos, honrando o nome do Senhor Jesus pelo nosso ilibado comportamento moral, social e espiritual. Terceiro ensinamento na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A nossa vontade pessoal deve dar lugar à vontade de Deus, que ela é perfeita, demonstrando que dependemos unicamente do Senhor. Quarto, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Deus é o nosso provedor. Logo, tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. Ele é quem nos sustenta. Quinto, e perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos ofensores ou devedores. Deus é misericordioso e nos concedeu perdão e deseja que também sejamos misericordiosos para pedir e liberar perdão. E por último, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Espírito de Deus é quem nos ajuda a enfrentar as tentações que pode nos levar à consumação do pecado, tentação. Pois o salário do pecado é a morte, e é por isso que devemos suplicar pela ajuda do Senhor. A pregação da palavra, e aí é outro avivamento, a oração do Pai Nosso, que nós devemos realizar todos os dias, esta oração. E aí nós vamos para o item 4 da lição, quando nós vamos falar agora sobre o avivamento do Espírito Santo na proclamação do Evangelho de Cristo. E aqui eu vou dar mais uma celeridade, em razão do tempo, e dizer que a pregação da palavra de Deus a todas as pessoas, sem qualquer acepção, é indispensável. E ela é obrigatória pelos seguintes motivos. E aqui vai a nossa missão. Em primeiro lugar, é uma ordenança imperativa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estabeleceu de forma imperativa a ordenança de evangelizar todas as pessoas no mundo, sendo esta comissão de ordem individual para cada cristão, como também de ordem coletiva para a igreja, como organismo eclesiástico. A missão primordial de todo cristão é anunciar a vida eterna em Cristo Jesus.
Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, diz assim, Mateus, o último capítulo, diz assim, 28, 18 ao 20. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus, ele diz, e para ir, onde estão as pessoas, para lá pregar a palavra e fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a palavra de Deus, ou seja, doutrinar, discipular. Então, a ordenança do Senhor, é uma ordenança do Senhor, a anunciação da mensagem da graça. Jesus é o exemplo, modelo dessa anunciação. A obra de anunciação da salvação e vida eterna teve como pioneiro o próprio Senhor Jesus, nos dando exemplo moral e espiritual de obediência e atividade no trabalho de anunciar a chegada do reino de Deus. A igreja primitiva foi um exemplo também desta anunciação, porque ela se expandiu pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Essa é a anunciação do Evangelho de Cristo. Outro, o crescimento da Igreja de Cristo é pela anunciação da mensagem da cruz. Não há outra forma de a igreja crescer com qualidade e em quantidade, a não ser pela anunciação da mensagem da cruz. É pela palavra. A degradação moral humana requer a anunciação da mensagem de Deus. O mundo cada vez mais se degrada moralmente e espiritualmente. E a mensagem da cruz é que renova, é que restaura, é que transforma. Daí essa necessidade. E sabemos que a necessidade da salvação universal, há uma necessidade da salvação universal em Cristo. Ou seja, toda a humanidade está no estado de pecado e precisa da salvação. Então, concluindo a nossa aula de hoje, nós estudamos que os avivamentos na vida e ministério de Jesus foram realizados por obra e vontade do Espírito Santo, no nascimento, no batismo de Jesus, na tentação de Cristo no deserto, bem como no ministério de Jesus. As maravilhas operadas pelo Espírito do Senhor nos fez contemplar o plano de Deus para a salvação da humanidade. Aprendemos que a nossa parte sobre os domínios do Espírito Santo deve ser realizada. E, portanto, devemos estar preparados, pois há uma necessidade universal da salvação da humanidade que se dará com a proclamação do Evangelho de Cristo. E nós fazemos parte deste avivamento, deste plano, como instrumento vivos nas mãos do Senhor para a anunciação do Evangelho de Deus. Portanto, essa nossa relação de comunhão e de intimidade com Deus é que faz nós termos permanentemente uma vida piedosa cristã avivada. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. Vamos falar da igreja. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.